navegantes! Está no ar mais um Diário de Bordo! Bem-vindos, minhas amigas e meus amigos! Hoje, o Diário de Bordo é o Diário Opinativo. Então, gente, a gente está se aproximando do 7 de setembro e eu queria dar a minha opinião sobre o État de coup. O État de coup, ok? É o seguinte, gente, eu acho meio... A história toda é meio absurda, tá? Primeiro porque um golpe o que é um golpe em essência? Um golpe, ele é formado por uma força adversária a um governo que resolve tomar o poder daquele governo que está atuando, certo? Não é a situação do Brasil, né? Quem está com o discurso golpista, entre aspas, e eu vou explicar o porquê que eu ponho entre aspas, seria o governo atual, o que é um absurdo. Então, como é que você vai dar um golpe para entrar no poder se você já está no poder? Então não faz o menor sentido. Já a proposta inteira já não faz sentido. Sinal que o sentido dela não é de se dar um golpe, mas tem outros objetivos, certo? Então eu queria só discorrer por que eu acho impossível um golpe hoje e por que eu digo para vocês que é impossível que, mesmo, claro que eu não tenho bola de cristal, claro que eu não sou nenhum Nostradamus, e eu não sei o que se passa na cabeça do atual governante, ele pode realmente ter uma tentativa de golpe. Óbvio, ninguém com sã consciência hoje vai pôr a mão no fogo e falar não vai acontecer de jeito nenhum. Pode como não pode. Mas o que acontece é o seguinte, é aquela história da menina que grita lobo, 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 nunca vê o lobo, de repente até o lobo aparece, né? Então ele vem gritando isso, ele vem ladrando isso há muito tempo. Então dá a indicação de que ele não vai fazer nada disso, mas como eu disse, isso serve a ele para outros objetivos. Mas existe um outro porém. Por que não funcionaria no Brasil? Primeiro, porque eu acho que a gente tem que voltar à seguinte... apesar das nossas críticas ao Brasil, ao governo, a tudo, o Brasil não é uma república de bananas. Tá? Então eu quero deixar bem claro isso. A gente tem que parar com essa ideia que o Brasil é uma republiqueta de bananas. Não é uma republiqueta de bananas. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo, certo? E eu vou, no decorrer, explicar por que eu afirmo isso. Não só é uma das mais importantes democracias, como é uma das maiores, porque veja bem, pelo número da população de habitantes, pelo tamanho do Brasil e pelas instituições que tem, correto? E uma das grandes provas que o Brasil ele é um país democrático foi que o impeachment que ocorreu contra a presidenta Dilma, ele se passou dentro da legalidade, dentro da lei. A gente pode discutir outras questões, a gente pode discutir a questão de um golpe político, a gente pode ter opiniões diversas em certos pontos, mas aconteceu de forma democrática. Entendeu? Em nenhum momento foi usada a força ou foi usada alguma coisa que fosse antidemocrática ou anticonstitucional. E foi passado, o governo foi passado para o vice como dita a Constituição, e depois houve-se uma eleição onde esse presidente atual foi eleito democraticamente. Ele é um governo que foi eleito democraticamente pelo voto, entendeu? Gostando, não gostando do governo, querendo que ele fique, não querendo que ele fique, se tem impeachment, se não tem impeachment, não interessa isso tudo. O que interessa é que ele é um governo democrático e ele tem todo o direito de existir. E quem disser o contrário está está fugindo da democracia. Entendeu? Não é porque eu não gosto dele que eu vou tirar dele o direito de existir. Não é porque ele é um incompetente
que ele não tem o direito de existir. Ele brinca, claro que ele brinca, ele vai aos limites da questão democrática e aos limites do decoro, e ele chega a isso tudo, mas ele nunca ultrapassa completamente a linha. Entendeu? Então a gente tem que provar que ele ultrapassou essa linha e tem que criar uma situação. Não é a gente que tem que criar, a situação tem que ser comprovada. E eu vou defender o direito dele de exercer o cargo dele até o fim, enquanto não provar que realmente ele fugiu dessa questão democrática. Entendeu? Porque se a gente aceitar um golpe contra o Bolsonaro hoje, a gente vai aceitar o golpe contra todo mundo. E a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Ou a gente defende a democracia ou não defende a democracia. Vamos sim criticar o governo, vamos sim lutar por uma situação melhor, mas de forma democrática. Certo? Então, assim, para acontecer um golpe, ele teria que ter várias coisas que ele não tem. Entendeu? Os golpes que funcionaram pelo mundo historicamente, eles tinham a força do exército do lado deles, mas assim, de uma forma quase totalitária. Então, eles tinham, os golpistas tinham a força militar do lado, eles tinham forças da sociedade do lado, eles tinham apoios econômicos do lado. Então, assim, os golpes que funcionaram historicamente, é só você ir na história e ver. Entendeu? Eles tiveram outros apoios, entendeu? Porque para fazer o golpe não é simplesmente, como disse aquele senhor, filho desse senhor, que o Bananinha, que falou assim, precisa de um jipe e um soldado. Não, senhor, para você dar um golpe, você tem que fechar o Senado, você tem que fechar as assembleias, você tem que fechar tudo. Para você fazer isso, você precisa de muito poder bélico, você precisa de muito apoio de todas as polícias, não só a polícia militar, polícia civil, você precisa de apoio político, de vários políticos que embarquem na sua. Você precisa do apoio da sociedade econômica, você precisa do legislativo, você precisa do judiciário, você precisa que a imprensa te apoie também, entendeu? E ele não tem nada disso, entendeu? As coisas que ele faz é tudo vazia, tudo no ar. Mas cria uma polêmica e cria essa situação porque ele não governa, ele não sabe administrar, ele não é um administrador, já foi provado isso por A mais B, e a forma dele, entre aspas, governar é criar situações de tensão política. É isso que ele tem feito desde o começo. E é assim que ele vai fazer até o final. E, infelizmente, a gente tem que defender o direito dele existir democraticamente dentro disso. O que a gente faz daí é lutar de outras formas, com protestos, com outras, para que tentar fazer uma mudança e para que essa mudança ocorra quando a eleição acontecer. E caso seja criado e provado que ele ultrapassou os limites e cometeu crimes, aí sim, aí por isso que existe a justiça, por isso que existe a lei, e a gente tem que seguir isso. É isso que faz um Estado de direito democrático e um Estado que se autogoverna pela sua Constituição. Se a gente fugir da Constituição simplesmente para forçar a nossa vontade, a gente não estará sendo diferente dele mesmo. E assim a coisa não vai funcionar. Então, ou seja, gente, fiquem bem tranquilos, não vai ter golpe nenhum, nem coisa nenhuma, entendeu? E mesmo que ele tentasse, o golpe não duraria, porque nós temos instituições sólidas, nós temos governadores. Você acha que todos os governadores vão apoiar ele? Que todas as assembleias legislativas vão apoiar ele? Que todas as cidades vão apoiar ele? Que todas as câmaras municipais vão apoiar ele? Não vão. O que aconteceu em 1964 não vai acontecer mais, porque é outro tempo.
é outro movimento, é outra coisa. Então, assim, é simplesmente, de novo, mais uma. Na minha cabeça, a gente pode. Bom, discute-se a questão do termo cortina de fumaça ou não cortina de fumaça, seja lá como for, eu sei que é o jeito que ele opera e eu sei que é o jeito que ele tem feito o tempo inteiro. Criar essas tensões, criar polêmica, ficar na mídia, ficar fazendo, é assim que ele faz, mas ninguém vê ele planejando nada, ninguém vê ele fazendo nada, porque ele está sempre assim. E ele pega tudo isso e usa isso, exatamente isso, ele usa como desculpa. Então ele mesmo cria polêmica, ele mesmo cria discussão e ele mesmo fala, tá vendo? Ó, não posso trabalhar porque não me deixam trabalhar porque ficam discutindo isso. E sempre ele faz assim. Aí quando aparece uma coisa ou uma denúncia de um lado, ele cria uma situação de outro lado e assim ele vai fazendo e assim ele vai fazer e paciência. Infelizmente ele foi, como eu disse, ele foi eleito de forma democrática, entendeu? Ele tem o direito de ser presidente do Brasil, entendeu? E ele tem que exercer essa presidência, entendeu? E agora, talvez isso seja ótimo para servir de lição, para que as pessoas comecem a pensar na importância do voto delas e na importância de se importar politicamente. Uma outra coisa que eu gostaria assim de já colocar também, eu não acho que o Brasil esteja dividido politicamente. Ele não é dividido politicamente, porque eu acho que as pessoas nem sabem, nem discutem política de verdade. O que eu acho é que existe uma polarização moral e ética. É isso que está havendo, uma polarização moral e ética. Existe um grupo conservador de certos valores morais discutíveis, muito discutíveis, que estão brigando com outro grupo com outros valores morais e éticos que são mais modernos e progressistas em relação ao primeiro grupo, que é mais radical, entendeu? Mas não existe discussão política porque não existe. Você vê que as pessoas não discutem politicamente. E muito pouca gente. E vamos ser honestos: quem realmente entende de política para valer? Quem realmente lê cadernos de economia, cadernos de política? Quem realmente leu de verdade o Capital, quem realmente lê Adam Smith, quem realmente sabe o que é ser conservador, quem realmente sabe o que é ser liberal, quem realmente sabe. Vamos ser honestos, gente. A maior parte da população nem sabe, nem quer saber, nem tem ideia do que é isso. Agora, em relação a valores que elas acham morais, por exemplo, se você fala que tem uma mamadeira de piroca, aí elas já se importam, entendeu? Então, assim, bandido bom é bandido morto, elas não vêm pelo lado político, mas elas vêm pelo lado moral, né? Porque moralmente roubar é errado, então, não, então a gente não quer bandido, mas elas não pensam em políticas, né? Em políticas de lidar com o criminoso, o que é o crime, o que leva ao crime, elas não pensam em nada disso. Se uma pessoa tem ou não recuperação após cometer um crime, o que é a lei, como a lei funciona, não existe essa discussão. Ninguém leva a discussão por esse lado. Então não existe discussão política, mas existe uma discussão moral e ética, e o Brasil cada vez mais está se radicalizando numa coisa, numa moral e ética religiosa muito duvidosa, né? Onde as pessoas querem ganhar no grito e essa questão de serem consideradas cidadãos do bem, que é um outro absurdo. O que é o cidadão de bem, né? Sendo que elas têm um monte de esqueleto dentro do armário e o próprio mandatário do país, depois de 3 casamentos e isso e aquilo, é a prova desse falso moralismo, né? Então, ou seja, é muito discutível. Mas, enfim, eu só queria dar meu pitaco em relação ao 7 de setembro, dizer o porquê que eu acredito que, como eu disse, eu acho que não tem fundamento, não vai acontecer, e eu quero registrar a minha opinião aqui com vocês, meus amigos,
e deixem aberto para a gente continuar essa conversa, que para quem quiser, quem tiver estômago para ter essa conversa, que realmente assim ela é indigesta, né? É uma conversa muito indigesta, porque assim já cansou, né? A gente tá cansado disso, mas é uma coisa que a gente tem que enfrentar e, entendeu, engolir mais esse sapo para tentar ver se a gente ajuda a fazer algum tipo de mudança. Tá bom, gente? Então, fiquem tranquilos, o Brasil vai continuar sendo o Brasil. O Brasil não é uma republiqueta de bananas, o Brasil é um país democrático e vai continuar sendo um país democrático. E quem sabe, logo, logo, democraticamente, nós teremos outras opções, outros governos e vamos em frente. Um beijo a todos. Quem gostou desta opinião, passa ela pra frente, gente. Passa ela pra frente, entendeu? Se inscrevam neste canalzinho, ajudem ele a crescer e ajudem eu ser mais uma voz entre as vozes brasileiras. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau.